Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Devocional do John, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo? Hoje o tema será um apelo sincero. Sim, um apelo sincero. Já tá com sua Bíblia aí? Vou te dar 5 segundos para você pegar ela aí. 1, 2, 5. Vamos lá? O texto básico que eu vou utilizar está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versos 16 ao 27. A leitura vai ser um pouquinho longa, mas vai valer a pena. Por isso que eu pedi para você pegar a Bíblia aí. Estou na Nova Almeida atualizada, não sei a versão que você está, mas acompanhe comigo aí. Vamos lá? E diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque é uma responsabilidade que me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, para como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tenho pregado aos outros, não venha mesmo eu mesmo a ser rejeitado. Beleza? Nossa, foi uma leitura assim, mas cada versículo eu vou comentar com vocês. Geralmente eu faço tópicos assim, vou falando de tópicos, mas eu quero grifar cada versículo e falar o que eu pensei. E no fim, fazer um apelo sincero. Vamos lá comigo? No verso 16, vamos lá. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. O que a gente vê aqui? Um exemplo de integridade e de ação. Um exemplo de que, ai de mim se eu não fizer. Ai de mim se eu não proclamar a lei de Cristo. Ai de mim se eu não proclamar as boas novas. Porque me foi confiado. Então a gente vê uma integridade e uma ação. Não é só seguirmos e entendermos e ok, recebermos. É sim, recebermos, mas entrarmos em ação. E se a gente fosse assim, ai de mim. Ai de mim se eu não fizer isso, eu estou morto. Às vezes eu me pergunto o que Paulo viu, né, no caminho para Damasco, quando ele viu Jesus, que mudou a vida dele toda, de um assassino a ser um proclamador, de perseguidor a ser perseguido. Mas vamos lá. O 18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Então, a gente vê aqui que o evangelho não é comprado. Sabe, se você vai numa igreja que, então, sabe, muitas das vezes a gente está vendo isso aí hoje em dia, pessoas vendendo terreno no céu, pessoas vendendo o sangue ungido, pessoas vendendo coisas assim, ai, o óleo, ai, a coroa de Davi, sabe? Querendo te comprar, querendo que você compre para obter milagres. O evangelho não é comprável. O evangelho é simples. E o evangelho é acessível para todos. Então, a partir do momento que eu escuto uma coisa dessa, que eu vejo uma coisa dessa, eu já sei que aquilo não é de Deus. Sabe? Porque o evangelho nos foi dado de graça. Para a gente espalhar de graça também. Para que todo mundo receba a recompensa. Não é nada comprado. Isso que ele está querendo explicar aqui. Vamos ler do 19 a 22, que diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.
Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se mesmo assim eu vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, para que eu mesmo não fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar todos os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aqui ele está falando sobre as estratégias. Sabe, muitas das vezes, nós somos seres humanos, nós somos adaptáveis a tudo, a cada tipo específico de situação. Eu não vou num banco, num lugar assim mais, sabe, com pessoas de mais alto escalão e vou falar de qualquer jeito. Eu vou me portar melhor. Eu vou chegar, eu vou falar na linguagem deles, sabe? Mas com meu amigo, eu vou ser informal, sabe? Não que eu vá, John, então você é camaleão, você muda de... Não, não é que muda. É que cada situação a gente tem que se portar de uma maneira. Você não vai de regata num casamento. Você veste bonitinho, entendeu? E aqui ele está dizendo que as estratégias que ele usou. Para os fracos, ele se fez como fraco. Para as pessoas do mundão, talvez ele falou do jeitão do mundão lá assim, para fim de no final ele usar disso de estratégias para ganhar aqueles para Jesus, para ganhar aqueles para Deus. Tudo ele fez a modo de salvar alguns, de ser usado. E através dele, as pessoas ser salvas. Você está usando essa estratégia? Sabe, às vezes com parentes lá, assim, que não falam bom português, que nem tem muita informação, você entrar ali na conversa da pessoa e conversar com ela a respeito de Jesus, com um cara lá da favela, o cara pichadão, você chegar lá, ô irmão, e desembolar um papo com ele. Com um cara lá da High Society, chegar também e falar com ele. Usar de estratégia para ganhar outras pessoas. Isso que é o Evangelho. E o 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que é tudo, John? Tudo é tudo. Tudo engloba tudo. Tudo engloba tudo. Então, o que Deus falar para me fazer, eu vou fazer. O que Deus me orientar para eu fazer, eu vou fazer. Tudo faço por causa do Evangelho. Não só inclui as coisas boas, inclui os sofrimentos também. Paulo já foi vítima de naufrágio, Paulo já foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. O tudo engloba isso aí também. E aí, será que estamos preparados pro tudo? Porque eu mesmo sou o tipo do cara que eu sou 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. Às vezes me falta, talvez, né, seguir ali mais a risca, mas na minha mente é tudo ou nada. Se eu tô no mundão, eu vou viver o mundão. Se eu tô em Cristo, eu vou viver Cristo. Sabe? Na Bíblia fala, seja você sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Você tem que ser 8 ou 80. Você não pode servir dois senhores. Porque você vai agradar um e vai desobedecer o outro. Ou você vai agradar o outro e desobedecer o outro. Você tem que ser 8 ou 80. Então, você está preparado por tudo? Eu estou preparado por tudo? Às vezes eu me pego pensando, Deus me capacita. Porque por mim mesmo, eu não estou preparado para nada, não. Só por Ele. Eu estou preparado por tudo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então vamos lá, vamos ler o 24 e 25. Diz assim, você não sabe que os que percorrem no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganham um prêmio. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, porém a incorruptível. Se você for ver alguns vídeos atrás, eu gravei um vídeo sobre vencer na corrida e usei exatamente esses textos aqui. Mas aqui, eu penso assim, a vida com Deus é uma corrida. A gente tem que percorrer e chegar ao final. O prêmio é a salvação. O prêmio é a herança que Jesus nos deixou. Nos deixou. Sem corte. Sabe por quê? Nós estamos numa corrida. E eu vi demais esses dias um cara falando que estava correndo e ele estava desanimando, mas quando um amigo dele chegou e pegou ele pelo braço, os dois terminaram a corrida juntos. Você precisa de pessoas na sua caminhada para ajudar e para ser ajudado. Então não é quem chega primeiro, é sobre quem chega. Então, irmão, é sem acepção de pessoas. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, eu vou falar com aquele, eu vou falar com aquela. Eu quero que ele chegue junto comigo.
Eu quero que ele chegue junto comigo, eu quero que ele vá comigo, eu quero que ele chegue lá, eu quero que ele seja salvo. Porque lá na frente, Deus vai falar assim, ó, parabéns, meu filho. Eu te confiei uma palavra, te confiei uma promessa, você seguiu a risca, e através de você muitos foram salvos. Você não pensa assim, não, eu sou doido, eu penso só nisso. Porque ser salvo é muito fácil. Sabe? Se ajudar só você mesmo, já é difícil, mas, entre aspas, é muito fácil. Cadê os cristãos de verdade que estão pegando na mão do outro e estão lá levando? Estão chamando seu amigo no WhatsApp, pô, vão no culto hoje. Porque chamar para a festa é fácil. Eu já vivi isso. Mas chamar para a igreja, me chamar para o culto. Será que iríamos? Fazeríamos isso? Faríamos isso? É difícil, né? Vamos ler o 26? Assim, corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o que ele faz aqui? Ele tem foco e tem renúncia. Ele não fica assim dando soco pro ar, não fica jogando palavras ao vento. Ele pede a oração de Deus, ele pede a proteção de Deus, ele pede o direcionamento de Deus e vai. Com estratégia e com foco. E aqui ele fala, ele esmurra o meu corpo. Ele faz renúncia, ele renuncia. Porque Paulo também era ser humano. Paulo também era como eu, como você. Mas ele renunciava. Falava assim, há uma luta, irmãos, entre a carne e o espírito. Os dois estão em luta. Nós fomos criados defeituosos. A nossa carne, ela quer o pecado. Mas Deus é espírito. Mas Deus é espírito. O Espírito Santo está entre nós. Jesus foi embora, mas deixou nós. O Espírito Santo. Ele foi lá preparar a morada para a gente. Então, a partir do momento que estamos conectados com o Espírito, ele vive dentro de nós, estamos selados, nós vencemos essa batalha. E o apelo sincero que eu queria fazer no final é o seguinte, principalmente a você que está desviado do caminho do Senhor, e também para você que está ali na igreja, mas está naquela mornidão, eu não sei o que eu faço, eu estou ali, eu estou me descobrindo, que bom, mas está na hora de você posicionar. E você que está aí fora desviado, vamos dizer assim, já foi dos caminhos do Senhor um dia, eu sei que lá no seu interior, lá depois daquela festa, quando você chega em casa, você se sente triste. Você se sente triste, você se sente um nada, porque você lembra que um dia você já pisou no Santo dos Santos. Eu já estive assim, de fechar a porta ali da balada, da boate e pensar assim, mano, que isso? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu não pertenço a esse lugar, eu tô igual o filho pródigo. Eu fui querer sair daqui e vi que aqui não tem nada. Volte para os braços do Pai. Esse é meu apelo sincero. E para você que está aí na igreja, está morno, é hora de ser como Paulo. Eu tô tentando ser assim, eu falo para vocês, mas eu tô tentando ser assim. Não é fácil, não. A gente tem que dar o primeiro passo. Esmurrar o nosso corpo e fazer renúncias à nossa vontade para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E prosseguimos com foco. O inimigo vai querer derrubar, irmão. O inimigo vai querer nos... ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar como um leão. Mas a partir do momento que eu faço como Paulo, eu entrego meu tudo para Deus, e é tudo e nada é nada, acabou. Acabou, não quer dizer que você vai passar mil maravilhas, não. Paulo sofreu demais. Mas no final, ele fala, encerrei a carreira, guardei a fé. O que é a fé? É a fé das coisas que não se vê, mas que vão se cumprir. Você tem fé que as coisas vão acontecer? Não basta só fé, é fé e ação. Bora para a luta. Eu quero encorajar você a sair aí do seu quarto, sair de sua casa, no ambiente que você estiver, na escola, na faculdade, no serviço, e começar a pregar. E ser astuto, e ser esperto. Fazer de fraco para com fraco, fazer de forte para com forte. E ser, sabe? E ser igreja, isso é ser igreja. Não por força, nem por violência, mas conectados com o Espírito de Deus. Esse é um apelo sincero. Muito obrigado.